Olá, o meu nome é Arlindo Pereira e nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco da minha experiência de como é o trâmite burocrático para tirar o visto de residência D3 e trabalhar com TI aqui em Portugal. Eu digo trabalhar com TI porque é a experiência que eu tenho. Eu não sei como é revalidação de diploma para quem é médico, advogado ou a profissão que seja, mas TI não tem nenhum tipo de revalidação de diploma necessário, então é só fazer o passo a passo para tirar o visto. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência e na experiência de outras pessoas que eu pude coletar. Não sou um advogado, não sou consultoria, não vendo serviços, eu sou só um cara, um programador que gosta de compartilhar conhecimento. Tudo que eu vou falar aqui está atualizado até a data de hoje. Hoje é dia 11 de maio de 2021, a legislação pode mudar. Eu te convido a visitar o primeiro link que está aí na descrição, que é o GitHub. Eu tenho um GitHub, um repositório Brasil-Portugal, onde eu compilo toda essa informação e lá vai estar sempre atualizado. Além de, é claro, ver os comentários aí, ver o que as demais pessoas estão falando. Então vamos lá, vamos começar uma introdução primeiro com tipos de visto. Nós brasileiros podemos visitar Portugal sempre que quisermos. Portugal faz parte do espaço Schengen e esses países, com quase todos os países da União Europeia, nós brasileiros não precisamos de visto para fazer turismo. Mas para viver aqui você precisa tirar um visto de residência. Note que não é um visto de trabalho, é um visto de residência. E tem vários tipos de visto. Eles são identificados por um código de uma letra e um número. Então tem o D1, D2, D3, D7 e por aí vai. Muito rapidamente, para quem vai trabalhar com um contrato a termo, que seria o mais parecido com a CLT do Brasil, você pode tirar o visto D1 ou o visto D3. O visto D1 é para trabalhadores subordinados e o visto D3 é o visto de residência para atividade altamente qualificada exercida por trabalhador subordinado. Ou seja, quem é de uma série, e aí tem uma lista de profissões, as quais estão incluídas, e as profissões de TI, como programação e etc., estão incluídas nisso. Então, o visto D3, ele é o visto que você precisa tirar, a não ser que você vá trabalhar como PJ, o equivalente de PJ, que seria o unipessoal ou recibos verdes e por aí vai, que aí é o visto D2, é o visto de residência para exercício de atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. Não é o meu caso, não sei mais detalhes, mas o link da lei está aí na descrição. Eu tive o auxílio de uma advogada, paga pela empresa que me contratou, mas assim, passou a mesma lista de documentos que estava no site, não foi tanta coisa de diferente assim, e não é um bicho de sete cabeças. Vou te dar o passo a passo para você saber exatamente o que você precisa fazer para trabalhar com TI em Portugal. A primeira coisa é arrumar um emprego. Então, você vai lá, atualiza seu LinkedIn, bota o seu currículo bonito, suas experiências profissionais tais, passa num processo seletivo. A empresa vai te fornecer, entre outros documentos, um contrato de trabalho ou um contrato de promessa de trabalho. O que é isso? Contrato de trabalho é se você vai começar a trabalhar já imediatamente, a partir de uma determinada data que vocês assinarem, trabalhando remoto do Brasil até que saia o visto, nesse caso. Já o contrato de promessa de trabalho, como o nome diz, é uma promessa de trabalho, ou seja, é um contrato que a empresa assina dizendo o seguinte: quando você chegar a Portugal, então você vai começar a trabalhar comigo nos tais termos, ganhando tanto e por aí vai. Então você precisa de uma dessas duas coisas, esse é o primeiro passo. Além disso, você vai precisar de alguns outros documentos que eu vou listar a seguir. E aí não precisa se preocupar em anotar de novo, tudo está anotadinho nesse GitHub aí que está na descrição. Fora essas possibilidades de visto, existem outras que são específicas para quem é cidadão europeu ou é familiar de cidadão europeu. As pessoas que tenham passaporte europeu podem ir para Portugal livremente, então se você tem dupla nacionalidade portuguesa ou de qualquer outro país do espaço Schengen, você pode entrar livremente em Portugal, não precisa fazer nada do que eu vou falar nesse vídeo. Se você é familiar de cidadão europeu, por exemplo, se você
é casado com uma pessoa que tem cidadania de algum país da Europa, tem um outro procedimento que foge do escopo desse vídeo, que é mais fácil de fazer, inclusive. Então, se for o seu caso, você não precisa tirar o visto D3, você pode só fazer o outro procedimento, que não é o meu caso. Eu até anotei, tive uma contribuição no repositório de outra pessoa que foi dessa forma. Então, veja aí no link do Git mais informações. Para quem vem com família, o que você precisa saber? O visto de residência é dado só para o principal. O que quer dizer isso? Se você é quem vai trabalhar e o seu cônjuge e os seus filhos vêm junto, eles vão como turistas. Turismo agora, durante a pandemia, está suspenso, mas essa é uma das exceções previstas. As pessoas, os familiares diretos de pessoas que tenham visto de residência podem entrar junto. Podem tanto ir no mesmo voo quanto ir depois. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas elas não têm visto de residência. O que isso implica? Por uma burocracia que talvez não seja de bom tom usar algum adjetivo nesse vídeo, você vai precisar ter uma passagem de volta. Então, o que eu recomendo? Compre a passagem de ida no valor promocional que você quiser, mas compre também uma passagem de volta para um prazo qualquer, tipo um mês depois, que seja 100% reembolsável por razões burocráticas. De novo, por razões burocráticas, os familiares de pessoas que têm visto de residência podem ir em definitivo, podem ir de mala e cuia, podem se mudar de uma vez, mas precisam ter uma passagem de volta. É meio esquisito, mas é assim que funciona. Então, tenha isso em mente. Compre passagens de volta que tenham tarifa de 100% de reembolso. Geralmente as classes executivas são assim. Então, enquanto você ainda tem o cartão de crédito do Brasil, manda ver lá. E assim que passar a fronteira, já pode cancelar essas passagens e pedir o reembolso. Além disso, você vai precisar, para os familiares, você vai precisar de uma série de documentos que eu vou falar mais para frente no vídeo. Então, voltando, como é que funciona? Você primeiro arruma o contrato de trabalho ou o contrato de promessa de trabalho. Depois, você vai reunir a documentação e vai enviar para uma empresa chamada VFS Global. O consulado português tem contrato com uma empresa chamada VFS Global, que é uma empresa que faz a conferência e recolha da documentação para eles. A VFS Global tem escritórios em 5 cidades do país. Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro. Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Grande BH, Salvador e Brasília. Cada escritório desse abrange uma jurisdição, tem uma área de jurisdição do país. Por exemplo, quem mora em Recife só pode ser atendido pela VFS de Salvador, não pode ser atendido pelos outros escritórios. Você pode entregar esses documentos presencialmente ou enviar pelos correios. Agora, durante a pandemia, a maioria deles está fechado, então só tem como mandar pelos correios mesmo. Tudo que eu estou falando aqui está escrito lá no site da VFS, não tem nenhum mistério, só estou fazendo esse vídeo para te tranquilizar. Cara, não é um bicho de 7 cabeças, não precisa contratar ninguém para fazer, é fácil. É só reunir a documentação, enviar para a VFS e aguardar. Te dou uma dica já de cara. A VFS recolhe os documentos, envia para o consulado e o consulado vai contactar os órgãos, diversos órgãos portugueses para fazer as verificações. Então, por exemplo, vão entrar em contato com o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o equivalente da Polícia Federal. Vão entrar em contato com, enfim, N órgãos para ver se a empresa, se os documentos da empresa são válidos, se os seus documentos são válidos. Meu ponto é, a VFS vende um serviço à parte, que é o de aviso por SMS. Eles dizem assim, se você contratar esse serviço, a gente vai te avisar quando tiver alguma movimentação. Só que uma vez que a VFS envia para o consulado, do consulado para lá é uma caixa preta. Então, os únicos 2 SMS que, se você contratar isso, você vai receber, vai ser: enviamos os documentos para o consulado e depois o consulado devolveu os documentos para a VFS. Esses mesmos avisos você recebe por e-mail. Então não tem a menor necessidade de contratar isso. Ok? Primeiro ponto. Que mais? Alguns documentos você precisa enviar o documento original, outros tem que ser uma cópia simples, outros uma cópia autenticada, outros tem que ter firma reconhecida e outros tem que ser apostilados. São 5 coisas diferentes e eu vou te explicar agora o que quer dizer cada um desses. Original é óbvio, por exemplo, o passaporte, você tem que enviar o seu passaporte para lá, beleza. Cópia simples é uma cópia, você foi lá, tirou uma xerox, beleza. Cópia autenticada é uma cópia que você levou no cartório e um funcionário do cartório fez uma autenticação, ou seja, esse documento original e essa cópia são iguais.
E aí ele vai colar um adesivo, carimbo, assinatura, isso é uma cópia autenticada. Reconhecimento de firma é basicamente a mesma coisa, só que para assinatura, ou seja, você quer garantir que a pessoa que assinou aquele documento, por exemplo, o reitor da universidade assinou o seu diploma, é uma garantia de que realmente aquela pessoa de fato assinou aquele documento. Então você precisa ir no cartório onde a pessoa tem a firma aberta, firma quer dizer assinatura, tá? Ou seja, num cartório específico onde essa pessoa fez um cadastro lá com a assinatura dela, você leva o documento, original no caso, e ela vai colar um adesivo, carimbo, assinatura, fazendo um cara crachá ali nas duas assinaturas e vendo que as duas batem, né? Que a assinatura é daquela pessoa de fato. Beleza. E apostilamento, apostila de aia, o que é isso? Os documentos brasileiros, tirando obviamente o passaporte, a princípio ele só tem fé pública no Brasil. O que isso quer dizer? Um documento brasileiro ele não é aceito em outro país, a não ser que tenha algum acordo. Por exemplo, no Mercosul, o RG brasileiro é aceito nos 4 países. Então, até por isso você não precisa de um passaporte para ir para a Argentina, por exemplo. Mas, a princípio, o seu RG não vale de nada aqui em Portugal. Ele é um papel de pão, né? Não tem nenhuma validade. Assim como outros documentos, por exemplo, o seu diploma. O seu diploma é um papel que foi emitido por uma universidade que não é reconhecida em Portugal. Então, ele não quer dizer nada. Então, para fazer a validação desses documentos no exterior, você precisa ter você precisa fazer o apostilamento. O que é a apostila de aia? Você vai no cartório, paga por esse serviço, eu quero apostilar esse documento. Aí o funcionário do cartório digita lá no computador os dados daquele documento, qual é o órgão emissor, qual é a pessoa que assinou, tudo mais. Cola um adesivo atrás do documento, é um adesivo tipo um A5, né, uma 4 dobrada no meio. Se o documento for frente e verso, a cola é só no cantinho do documento, então você consegue levantar a apostila para o lado assim. E isso faz com que esse documento seja aceito nos países signatários da Convenção de Haia, ou seja, aquele seu documento passa a ser aceito em 100 e tantos países, incluindo Portugal. Então, esse é um procedimento que você precisa fazer para alguns documentos. Quando você precisa fazer o reconhecimento de firma e depois o apostilamento, tem que ser nessa ordem, porque o apostilamento também inclui as informações do reconhecimento de firma. Beleza? Então, dada essa introdução, vamos ao que precisa. Está tudo lá no site da VFS. Eu vou falar especificamente sobre o visto D3, que foi o que eu tirei. E antes um parêntese sobre D3. Existe o TecVisa. O que é TecVisa? O TecVisa foi criado por uma instituição portuguesa chamada IAPMEI, e é uma coisa basicamente para agilizar o trâmite de emissão de vistos para trabalhadores de TI. É importante deixar claro que o visto D3 não é só para empresas aderentes ao TecVisa, é para qualquer tipo de trabalho numa atividade altamente qualificada. Ou seja, você pode tirar o visto D3 sendo a empresa que te contratou fazendo parte do TecVisa ou não, não faz diferença, ok? Beleza? Isso, inclusive, foi uma confusão quando eu fui tirar o meu visto em 2019. O TecVisa tinha acabado de ser criado e a empresa que me contratou, até por acaso estava fazendo o processo TecVisa, mas ainda não tinha finalizado. Então, a empresa não fazia parte do programa TecVisa. A VFS cismou que não queria aceitar o meu pedido, dizendo que o D3 era só para trabalhadores de TecVisa. Eu tive que ir lá ver a lei de estrangeiros no site do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Inclusive, abrindo um parênteses rápido, eles têm um site chamado Legispedia CEF, que é excelente, tudo compiladinho, você pode ler lá. Não é um juridiquês bizarro, você consegue entender numa boa. Então eu tive que pegar a lei, mostrar lá, olha, o D3 é para trabalhadores de empresas TecVisa ou tais e tais termos. Inclusive eu tenho um vídeo, você pode clicar aí no canto para ver mais informações se tiver curiosidade. Mas o fato é, o visto D3 não é exclusivo para empresas que façam parte do programa TecVisa. Beleza? Então vamos à lista de documentos. No site da VFS tem um PDF onde eles listam os documentos todos. Eu vou ler aqui rapidamente para você saber o que você precisa reunir. Primeiro, formulário de pedido de visto.
É um PDF, imprime em 2 vias, preenche com letra de forma ou no computador, com caneta preta, data e assina. Dica importante, não pode ser frente e verso, tem que ser impresso só de um lado e uma outra que eu até achei engraçada. Eles só aceitam se o papel for branco. Aquele papel reciclado, creme, não é aceito. Tem que ser papel com fundo branco. Já fica a dica aí, para não ter atraso no seu processo. Outra dica, o formulário pergunta o seu apelido. Apelido é sobrenome em Portugal, tá? Não é para escrever chuchuzinho no campo de apelido. É o seu sobrenome. Beleza. 2 fotos 3x4. E lá tem a especificação das fotos 3x4. Tem que ser com fundo branco e tudo mais. Foto 3x4 padrão. Não pode ter nada que cubra o rosto, tipo chapéu ou boné. Óculos, tudo bem. Terceiro, passaporte. Obviamente você precisa ter um passaporte para viajar para fora do país. O importante é que o passaporte tenha pelo menos 3 meses até uma hipotética data de volta. O visto de residência, ele é emitido com a validade de 4 meses. Ou seja, você precisaria ter, no mínimo, 7 meses se ele fosse emitido hoje, né? O fato é, se o seu passaporte está próximo de vencer, tem aí menos de 1 ano, já tira uma segunda via. E de qualquer maneira, se você já tiver um passaporte, eu recomendo que você já tire uma segunda via de qualquer forma. Por que eu estou falando isso? Os passaportes têm um prazo de 10 anos. E uma vez que o seu passaporte vença, você vai precisar tirar outro, né, quando você já estiver morando em Portugal. Só que para tirar um passaporte brasileiro em Portugal, além de ser mais burocrático, porque você precisa ir no consulado, é mais caro. No Brasil custa R$250, R$ 257,25. Em Portugal custa acho que 60 euros, se eu não me engano. Então, assim, é mais barato fazer no Brasil. Então já faça de uma vez. Se você vem com cônjuge ou filhos, obviamente eles também precisam ter. E aí eu já deixo a segunda dica com relação ao passaporte, que é, para tirar o visto, você só precisa do seu. Você não precisa nem do cônjuge nem dos filhos. Então, se você tiver filhos pequenos, principalmente se a data de aniversário deles estiver próxima, vale a pena esperar um pouco, até o visto já ter saído. Por que eu digo isso? A validade do passaporte de crianças é menor. Então tem uma tabelinha no site da Polícia Federal, basicamente, de 0 a 1 ano, o passaporte vale 1 ano, de 1 a 2 vale 2, e assim vai até 4 anos, e depois dos 4 aos 18 vale por 5 anos. Então, por exemplo, se o seu filho tem 3 anos e 10 meses, como o visto demora aí uns 2 meses para sair, em média, mais vale você esperar esses 2 meses e pedir o passaporte na data de aniversário dele, para que você tenha 1 ano a mais da data de validade, entendeu? Fica aí a dica. Então o passaporte tem lá as instruções no site da Polícia Federal. Basicamente você precisa estar em kit com a Justiça Eleitoral, então o seu status lá no site do TSE tem que dizer lá que você não tem nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, nem com... para pessoas do sexo masculino tem que estar kit também com o Exército lá, você tem que estar em kit com serviço militar obrigatório. Não precisa levar a carteirinha do certificado de reservista, nem aqueles papeizinhos de comprovante da votação, porque eles verificam tudo junto à Justiça Eleitoral e junto às Forças Armadas. Então, inclusive, se por acaso você tiver o papelzinho, mas por algum motivo a sua situação estiver irregular na Justiça Eleitoral por algum erro da parte deles, não adianta nada você levar o papelzinho. Você precisa primeiro resolver esse problema com a Justiça Eleitoral para depois fazer o passaporte. Beleza? Outra dica importante, principalmente se você mora no interior. Você vai precisar ir 2 vezes num posto da Polícia Federal. Uma para pedir o passaporte, tirar foto, coletar digital, enfim, esse procedimento todo. E outra para pegar. Se você for com cônjuge ou filhos, cônjuge não faz sentido porque são maiores de idade, né? Mas se você for com filhos, os filhos precisam ir nas 2 vezes. Mesmo você sendo pai ou mãe deles, ainda assim os filhos têm que estar presentes porque tem que fazer um cara crachá lá para entregar o documento, ok? Além disso, você precisa tirar uma cópia do passaporte, cópia simples, não precisa ser autenticada e também não precisa ser de todas as páginas, né? Porque o passaporte tem muitas páginas em branco. Precisa ser das páginas dos seus dados e de todas as páginas que tiverem carimbos. Para quem nunca viajou para o exterior, o passaporte, quando você entra num país, no caso de Portugal, quando você entra no espaço Schengen, que é um conjunto de países da Europa que são
entre aspas, sem fronteiras entre eles, toda vez que você entra no país, o funcionário da aduana dá um carimbo no seu passaporte. Então, se tiver algum carimbo no passaporte, eles precisam de uma cópia simples das páginas que tiverem carimbos, ok? O quinto item que está lá no PDF não se aplica para brasileiros, só para estrangeiros. É o comprovativo de situação regular, caso você seja de outra nacionalidade. Apenas como curiosidade, estrangeiros que morem no Brasil têm um documento parecido com o nosso RG, só que para estrangeiros, que é o RNE, Registro Nacional de Estrangeiros. Então, eles precisam desse documento também. Para quem é brasileiro, pode ignorar esse ponto e pular para o próximo. Sexto documento, CEDAM/PB4. CEDAM quer dizer Certificado de Direito à Assistência Médica. E PB4 é a sigla dos países signatários dessa convenção, que são Portugal, Brasil, Itália e Cabo Verde. O que isso quer dizer? Eu vou te explicar bem resumidamente. No Brasil, a saúde pública ela é universal e gratuita. Ou seja, se um turista americano quiser usar um hospital público brasileiro, ele pode e não vai pagar nada. Nos outros países não é assim. Portugal, os hospitais públicos são pagos. A não ser que seja uma emergência, e aí você não paga nada. Para fazer consultas simples, você paga um valor pequeno lá, simbólico, que eles chamam de taxa moderadora. Então, custa, por exemplo, você quer ir num oftalmologista para fazer um óculos novo. A consulta você precisa pagar tipo 5 euros. Isso se você for português. Se você for de outra nacionalidade, você vai pagar uma taxa moderadora maior. Se você é um brasileiro e tem esse documento, PB4, ele te dá direito a usar os hospitais públicos portugueses nas mesmas condições dos portugueses, ou seja, pagando o mesmo valor de taxa moderadora. A VFS, o Consulado Português, exige ou o PB4 ou um seguro-saúde. Não precisa ter os dois. Como o PB4 é gratuito, você não precisa fazer o seguro-saúde. Seguro-saúde, para deixar claro, é um seguro onde você tem o direito de usar hospitais particulares e o pagamento dessa consulta, desse atendimento, vai ser descontado da franquia do seguro. Obviamente isso tem um custo e você não precisa fazer, portanto, o seguro-saúde. Basta tirar o PB4. Quando eu fui fazer, e aí uma curiosidade, quando eu fui fazer em 2019, ainda não tinha o sistema para fazer o PB4 online. Hoje em dia ele é online e não tem custo, na época também não tinha, só que, cara, tinha que ir para uma fila, tinha que ir para a porta do Ministério da Saúde, 5 da manhã, pegar a senha para ser atendido, sabe-se lá que horas, porque tinha sei lá quantos atendimentos por dia. Felizmente hoje não é assim, então tem um site lá do Ministério da Saúde, você preenche o formulário lá, demora uns dias para sair e uma vez que saia, é isso, basta imprimir. Não precisa fazer apostilamento, tá? Basta enviar o PB4 normalmente. Que mais? Sétimo, antecedentes criminais na Polícia Federal e apostilamento. Basicamente é um documento emitido pela Polícia Federal dizendo que você não foi condenado por nenhum crime. Esse documento ele é gratuito, mas tem uma observação muito importante, inclusive fica a dica. Ele tem a validade de 90 dias e precisa ser apostilado. O documento em si é gratuito, mas o apostilamento não. Então, se você tirar esse documento e apostilar, e por acaso os outros documentos demorarem de sair, pode ser que estoure o prazo de 90 dias e você precise fazer tudo de novo. Você gaste o apostilamento à toa. Ou seja, deixa esse documento por último. Como ele sai na hora, reúne todos os outros documentos primeiro, depois faz esse por último, apostila e leva para a VFS, ok? Fica a dica aí. Oitavo, declaração de autorização de consulta de antecedentes criminais em Portugal. É basicamente a mesma coisa, ver se você já cometeu algum crime em Portugal. É só um PDF impresso e assinado, não precisa autenticar nada. 9. Contrato de trabalho ou contrato de promessa de trabalho. O contrato de trabalho tem que ser assinado por você e pela empresa, você tem que ter 3 vias. Isso a princípio você não precisa se preocupar, a empresa vai te mandar. Então é isso, um contrato em 3 vias, uma vai ficar com eles, uma fica com você e a outra fica com a empresa. 10. Diploma e currículo. Aqui você tem que mandar uma cópia do seu diploma e uma cópia do seu currículo. Você vai precisar fazer algumas coisas aqui na ordem. Primeiro, reconhecimento de firma sua e de todas as pessoas que assinaram o diploma. Então você vai ter que ir no cartório aonde as pessoas que assinaram o diploma têm firma aberta, pró-reitor, quem quer que seja que tenha assinado, reconhecer a firma delas, abrir a firma sua, ou seja,
cadastrar a sua assinatura lá no cartório, reconhecer a sua firma. Feito isso, o seu diploma vai ter vários adesivinhos de reconhecimento de firma atrás. Depois que tiver reconhecido a firma de todas as pessoas, você vai fazer o apostilamento. Então, vai ter aquele adesivo maior atrás do documento. E uma vez tendo isso tudo, você vai fazer uma cópia autenticada do diploma. Ou seja, tirar uma cópia frente e verso com o adesivo de autenticidade da cópia. Para o processo da VFS, você vai precisar só do seu diploma, só da cópia autenticada, né? Mas a cópia autenticada tem que ter sido apostilada. Então precisa fazer esse passo a passo todo. Reconhecimento de firma de todas as pessoas que assinaram o diploma. Apostilamento, cópia autenticada. Beleza? Próximo. Comprovativo de meios de subsistência / termo de responsabilidade. Aqui eu quero abrir um parênteses importante. Você tem que comprovar que tem como se sustentar ou ter o documento da empresa dizendo que se responsabiliza por você durante o prazo X, até que você tenha tirado os documentos todos. Comigo, a empresa que me contratou fez o termo de responsabilidade, eu não tive que pedir nada. Eles só deram, tá aqui todos os documentos que você precisa. Se a empresa não der o termo de responsabilidade, eu diria que essa empresa não é boa para trabalhar, pula fora e arruma outra vaga. Por quê? É uma coisa ou outra, né? Você tem que comprovar que tem trolhas R$ 1.000 lá para se sustentar por X meses, 4 meses, né? No caso da duração do visto, ou o termo de responsabilidade. Então, assim, a empresa tem que dar o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade é muito simples, é um papel, uma declaração da empresa, datada, assinada, com papel timbrado, que diz a empresa tal, com sede na rua tal, neste ato representado por fulano de tal, na qualidade de empresa anfitriã de seu nome, nacionalidade brasileira, nascido a data tal, titulado passaporte tal, declara para os devidos efeitos que se responsabiliza por todas as despesas inerentes à estada daquele colaborador em Portugal, nomeadamente no que diz respeito à saúde e repatriamento se necessário. Então, assim, é um termo simples. De novo, se a empresa não quiser fornecer isso, provavelmente não é uma boa ideia, pula fora e arruma outra. Beleza? 12. Termo de consentimento. É um PDF, só datar e assinar, dizendo que você concorda que a VFS tem acesso aos seus dados. A partir daí, você envia os documentos todos para a VFS, faz o pagamento do valor de 60 euros e envia o comprovante para eles também. Esse valor de 60 euros provavelmente vai ter que ser convertido para real, né? Então eu acho que o procedimento é mandar o e-mail para eles. Eu estou dizendo eu acho, porque quando eu fiz, eu fui presencialmente no escritório do Rio de Janeiro e aí eu paguei lá o valor X que estava dando a cotação direto na maquininha de cartão. Então, verifica, manda um e-mail para a VFS para ver qual é a cotação e quanto é que você tem que pagar. E aí, beleza, uma vez que você enviou esses documentos todos, o processo para mim levou 58 dias. Esse prazo varia bastante. De 2019 para cá, eu tenho acompanhado aí a comunidade de brasileiros pedindo visto. Eu já vi gente que teve o visto aprovado em 15 dias e já vi gente que levou 185 dias, pouco mais de 6 meses, né? Então, isso varia bastante. Mas basicamente é isso. Uma vez que o visto seja aprovado, o seu passaporte volta para a VFS. E aí, só para deixar claro, visto de residência nesse caso, é um papel que é colado no seu passaporte. Então, numa daquelas páginas que está em branco, vai ter um papel colado e um papel emitido pelo governo português, no caso, te autorizando a entrar. Esse visto tem uma data de emissão e uma data de validade. A data de validade dos vistos de residência são 4 meses. Na prática, é esse prazo que você tem para se mudar do Brasil para Portugal. Uma vez que você perca o prazo, esses 4 meses, você vai ter que fazer tudo de novo. Ou seja, tenha em mente que, uma vez que você entregar os documentos, vai levar aí em média 2 meses, mas daqueles 2 meses você vai ter 4 meses em diante para planejar a sua mudança. Então, tenha isso em mente para encerramento de contrato, de aluguel, de tudo mais, para se mudar, então, para Portugal. Além disso, os vistos já vêm com um agendamento no CEF para tirar o título de residência, tipo o RG, digamos assim, né? Então, uma vez que você receba o visto, ele tem lá um link para você conferir um agendamento. Antigamente você tinha que agendar você mesmo, era bem chato, tinha que ficar ligando pro atendimento do CEF, demorava um século para você ser atendido, agora já vem agendado, já tem um agendamento para você ir ao CEF fazer esse título de residência. A questão é, às vezes, e aí a dica, né?
Às vezes é um prazo muito longo, até depois desses 4 meses. Nesse período, do fim dos 4 meses até a data do agendamento, você não fica ilegal, mas fica num limbo jurídico. Tipo assim, você, digamos assim, em Portugal tudo bem, mas se você for para outro país, para a Europa, sei lá, se for parado pela polícia, você vai ver, ué, se o seu visto está vencido, o que você está fazendo aqui? Pode ter problemas, né? Então, o que eu recomendo é, você pode ligar para o CEF e marcar um agendamento em outra cidade. Vou dizer como foi no meu caso. O meu visto foi emitido no dia 28, se eu não me engano, 28 de dezembro de 2019, e o agendamento era tipo para julho, assim, para a cidade do Porto, que foi para onde eu vim morar. Só que eu liguei pro CEF e consegui um agendamento em Braga. Braga é uma cidade próxima, fica a 1 hora de trem, e um agendamento para fevereiro. Então, ainda dentro do prazo dos 4 meses, eu já consegui fazer esse segundo passo burocrático. Eu recomendo que você faça isso principalmente se você vier com família, se você vier com cônjuge ou filhos. Por quê? Seus familiares só vão conseguir dar entrada no título de residência deles, fazer o procedimento que se chama reagrupamento familiar, que eu vou gravar um próximo vídeo, depois que você receber o seu título de residência. Ou seja, se você conseguir adiantar o seu título de residência, melhor. Então fica a dica. Não necessariamente um agendamento para tirar o título de residência já vem no visto, mas você não precisa necessariamente ir nele. Você pode agendar e ir num que seja mais cedo. Esse vídeo já está bem longo, eu vou parar por aqui. Vou gravar um próximo vídeo sobre os documentos que precisa para pedir autorização de residência, para pedir o título de residência já em Portugal. Resumidamente, para o seu, do principal, basta o passaporte e o PB4, mas os familiares precisam de outros documentos. Então, já vou deixar o link aí em cima. Se não tiver nada, porque eu não gravei ainda, mas pretendo gravar em breve. E é isso. Espero que seja de ajuda esse vídeo. Fiquem à vontade para deixar comentários, tirando dúvidas. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like e até a próxima. Tchau, tchau.